Beleza, então eu vou explicar como que eu fiz a implementação de Inverse Kinematics e Animation Rigging nas pernas dessa aranha aqui. Estou mostrando já até onde eu consegui chegar. Ela se move, né? Eu posso rotacionar, mover ela para frente e para trás. As pernas respondem de maneira síncrona, né? E agrupada. Ah, elas fazendo, pode fazer um zigue-zague ou não. O sistema permite que a perna se movimente em, em- com diferentes grupos em momentos diferentes. Tanto que tem 6 pernas. E tem aqui, as pernas detectam aqui diferenças no relevo do chão e o corpo também responde essas modificações e responde ao movimento das pernas aqui. Então, tem antes de começar a explicação geral, tem dois disclaimers que eu quero fazer, que é ficou eu me bati bastante, especialmente com a hierarquia dos objetos aqui na aranha. E então ficou meio confuso, pode ser que eu repita algumas informações, pode ser que fique meio redundante, porque realmente ficou bem confuso. Já estou sendo redundante, mas então aqui. E outra coisa é que a aranha está dividida em duas partes diferentes. Aqui tem a aranha, tem a parte que eu mexo da aranha, a parte que o input de movimento aqui, que usa um transform forward local para mover a aranha. Mexe aranha é a parte que faz todo o sistema de IK ser disparado e a parte que faz todo o sistema de IK funcionar, mas esse sistema de IK depende de uma outra parte da aranha que está isolada, que é esse Anchor Targets aqui que eu uso para definir onde a posição da ponta da pata da aranha vai ficar. Então aqui só tem um monte de transform vazio que eu uso para isso. Eu já explico melhor por que isso está num transform separado, numa hierarquia separada. Então, de novo, eu mexo só essa parte, não mexo em anchor targets. Isso aqui os transforms que estão aqui dentro, eles se movem, mas é um script que faz eles se moverem. Não é a Unity, não é o transform da Unity que faz se mover. Então, eu vou usar esse vídeo aqui que foi passado para a gente como referência para me guiar na explicação. Então, a primeira coisa que ele instrui a fazer é mover as pernas com Inverse Kinematics. Então, é o que está acontecendo agora. Se eu abrir aqui o Movable Body tem que o corpo e dentro do corpo tem as pernas, então elas são child do body, né? Então tem cada perna aqui tem uma estrutura semelhante. Cada perna dessa é uma instância de um prefab, né? Que eu fiz para poder fazer algumas alterações em todos de uma vez só. E tinha algumas coisas, algumas modificações que precisavam ser feitas de acordo com cada perna, né? Especialmente o transforme, rotação e posição das pernas. Então tem a estrutura aqui que foi apresentado para a gente, né? Estrutura de bone padrão, né? Aqui no rig tem o chain aqui constraint que usa aqui esse joint aqui como root, usa aqui o chip, né? De padrão, né? Para determinar o movimento. Ele usa isso para determinar o movimento de toda a estrutura de acordo com a posição aqui do chip, né? E usa o target para dizer onde o chip tem que ficar. E esse target aqui, cada perna tem um target diferente, claro. E esse target aqui é o que está naquela hierarquia isolada para. É o que está naquela hierarquia isolada. Então, se eu mexer aqui, Se eu mexer aqui o Anchor, ele vai mover ali. Então, com isso aqui eu já tenho ali o primeiro passo do tutorial feito, né? Então, aqui estou usando o Inverse Kinematics para controlar a perna. Aqui, segundo aquele diz para
fixar a ponta da perna no, na, no piso, né? Mas eu meio que interpretei de uma maneira diferente, que é fazer o corpo se mexer sem que a perna se mexa, sem a perna dar um passo, na verdade, sem a perna se mover junto. E é por isso que as hierarquias estão separadas, para garantir que eu vou mover o corpo e a base das pernas sem mover a ponta das pernas. Então, eu mexo aqui o Movable Body e a não ser que, eu vou usar o input padrão aqui, a não ser que dê distância ali para que dê um passo, a, a, as patas continuam no mesmo lugar. O anchor que ela usa como referência ali como target não se move. Então, eu resolvi dessa maneira. Resolvi sem mexer código, resolvi só isolando as hierarquias ali. Vale dizer também que eu acho que o ideal era que isso fosse resolvido por código e que a hierarquia fosse. Que as hierarquias não fossem divididas. Essa é uma das coisas que eu quero tentar resolver antes da data final de entrega. E aqui, daí ele diz para ter um ponto-alvo no corpo, que não é mostrado aqui no game, não está sendo mostrado atualmente. Mas dentro de cada perna aqui tem esse predictor target aqui, que é representado como uma esfera verde aqui, que se move de acordo com o corpo. E ele tem um collider aqui porque é a partir dele que eu lanço o request do próximo passo. Então, né, só mostrando como está funcionando. Então, eu mexo o corpo aqui, as patas não se movem, mas eles se movem. As esferas se movem aqui de acordo com a hierarquia. De novo, resolvido só com hierarquia. O próximo passo era fazer um raycast, e aí o primeiro script, para detectar a mudança na altura do chão. Daí, se eu mover aqui a aranha, quando chegar aqui perto dessa elevação, as esferas detectam a mudança na altura. Que o responsável por isso é esse script aqui de detecção de superfície horizontal. Tentei deixar claro que é só para superfície horizontal e os valores que ele utiliza para fazer isso aqui é o offset de detecção, sempre só no eixo Y. Porque eu deixei isso claro porque minha primeira tentativa foi com o vetor 3, mas não deu muito certo para fazer isso. Então, esse eixo Y aqui ele detecta no editor aqui é representado como uma ponta de cima dessa linha aqui, que é um raycast, na verdade. Então, se eu mover aqui para cima e para baixo, ele vai mover a linha. O reposition offset aqui é a distância que essa esfera vai ficar do hit do raycast, na verdade. Então, se eu aumentar aqui para 2, por exemplo, ó, a esfera ela vai mais para cima. Se eu colocar um menos 2 aqui, ela vai lá para baixo. Então, ela detectou que tem um chão, detectou o chão aqui e fica 2 unidades para baixo do chão. No caso, eu estava deixando em 0,5 aqui para ela ficar um pouquinho acima do chão. E o Max Detection Distance é o que determina o tamanho do raycast aqui. Então, o Horizontal Surface Detector ele só faz o raycast ali da posição, mas detect offset, né? Vai para baixo. E eu uso o ponto aqui do hit info mais o reposition offset para determinar a posição ali daquela esfera. E é isso. Aí, o próximo passo era checar a distância do target point. Eu vou passar pelos dois próximos passos para explicar os dois de uma vez só. Então, era checar a distância
nesse caso, que checar a distância da ponta da pata para o target point. E quando essa distância for maior que n, aí eu começo o processo, começo o movimento da pata da posição que ela estava antes para a posição aqui do alvo. Então, deixa eu voltar aqui para o chão para ver se consigo explicar um pouco melhor. E isso aqui é feito, esse sistema está implementado aqui em cada perna tem esse script, que é o Leg Coordinator, que é responsável por isso. Então aqui ele tem uma referência que não está sendo mostrada no editor, mas ele tem uma referência interna aqui cada perna dessa aqui tem uma referência para o anchor, para cada anchor. Então, tipo, a perna que o leg RF, right front, tem uma referência interna para o anchor RF. Ela pega essa referência a partir do rig aqui do chain aqui constraint, que é uma referência privada também. O, 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 o leg aqui, o leg coordinator, ele detecta, ele faz um get component in child aqui para pegar o chain para pegar o chain aqui constraint e do chain constraint ele pega uma referência aqui para âncora. Essa âncora aqui é o que ele usa para fazer a medição de distância. Ele pega a distância entre aquela âncora e o predictor target aqui, que é a esfera verde. Lembrando que a esfera verde aqui, que no debug a distância é representada aqui por essa linha. Então, se está verde é porque não passou a distância ainda. Aqui acho que é bem rapidinho, não dá para ver direito, mas quando está vermelho aqui é porque ele passou a distância. E se está vermelho, se passou da distância, ele deveria começar a executar o movimento. Então, aqui, esse valor aqui determina a distância, né? Se for 2 aqui, ele começa a mexer a pata com mais frequência. E aqui eu determino o tempo de duração da pata, né? Tempo de duração do movimento da pata. Então fica mais lento, se aumenta a duração. Aqui é a curva de suavização do movimento horizontal da pata, só percorrendo essa linha. E essa outra curva aqui é a suavização do movimento vertical da pata, que é esse para mostrar a pata subindo, né? Mostrar, porque se não tivesse isso daqui, se eu deixasse só o lerp ali do movimento, ele ia parecer. A minha primeira tentativa foi com isso e parecia que ele estava arrastando a pata no chão. Então eu fiz e usar a mesma curva ficou meio esquisito, então eu usei outra curva aqui para ele detectar. Então, inclusive a curva aqui tem exatamente o movimento que ele faz no ar aqui. Por isso ele tem que começar em 0 e terminar em 0 aqui na curva. Então, no script aqui no leg coordinator, tem que entender. Bom, eu vou pular as referências aqui, vamos direto para o código. Aqui no start, ele pega aqui referência para o IK constraint, né? E daqui do IK constraint ele pega referência lá pro target do constraint. E para garantir que o primeiro frame já vai ter distância zero, ele determina, ele seta a posição do intended target, que daquela esfera verde. Ele faz com que a posição daquilo seja a mesma posição da âncora lá. Como eu falei, tá meio confuso, então às vezes eu vou me perder um pouco, especialmente nessa parte do código. Aqui no Fixed Update, ele usa essa função aqui para determinar se ele deveria começar o movimento ou não. Essa função aqui, ele usa a detecção de distância e uma outra variável que pertence a um gerenciador que gerencia todas as patas para decidir se ele vai mover ou não a pata. Mas a primeira coisa mais importante por enquanto é a detecção de distância, que ele só pega aqui, aqui ele pega a distância ao quadrado, né, só para performance, a distância entre a posição atual ali da âncora, na verdade não é exatamente a pata, isso aqui é a âncora,
e a posição para a posição daquela esfera verde, para a posição pretendida, né? Para a posição que ele quer ir. Então, ele faz isso aqui, pega essa distância, ignorando isso aqui por enquanto, se ele tiver dentro da distância de movimento, né, ele verifica que se a distância atual é maior que a distância máxima permitida, se tiver dentro da distância de movimento, ele vai começar a se mover a perna. Então ele reseta aqui o tempo que ele usa para percorrer pela curva de animação. Ele pega ele pega a posição da pata, a posição atual ali da âncora como referência para ele usar aqui, na verdade, né, para ele não ficar o tempo inteiro para ele não ficar o tempo inteiro mudando essa posição inicial da pata ali e nunca terminar esse movimento, né? Ele tem que pegar uma posição específica e usa aqui dá um evaluate aqui na curva de acordo com o tempo aqui de movimento, né? Então esse leg movement time aqui ele sempre na verdade o movement completion, né, que é uma variável que pega a razão entre o leg movement time e o tempo de duração que a gente determina, que isso aqui na verdade é um valor que vai de 0 a 1, né? Se for maior que 1 é porque o leg movement time é maior que o tempo a duração máxima do movimento. Então, ele já estourou ali o tempo do movimento e não deveria nem estar, a animação não deveria nem estar sendo executada, na verdade. Então aqui ele faz ele mexe no X e Z, na verdade, né? Com a curva de movimento vertical. E aqui a curva de movimento horizontal manipula o Y. E depois disso ele seta aqui essa posição para âncora, não para pata. Lembrando que a pata ela é o sistema de inverse kinematics da Unity que faz com que a pata vá até a posição da âncora. Então, esse script, ele manipula a posição da âncora que faz com que a pata responda às mudanças de posição dela. A pata responde às mudanças de movimento da âncora. E a âncora responde às mudanças de movimento do alvo pretendido desse sistema aqui. Então, esse sistema aqui manipula. Esse sistema aqui usa a posição usa a posição pretendida para manipular a posição da âncora, que manipula a posição da pata, que manipula todo o sistema de IK. Então, como eu disse, é bem esquisitinho, complicadinho. Mas é isso. Aí o próximo passo era também vou passar pelos dois próximos passos, porque eu resolvi os dois ao mesmo tempo, que é fazer o movimento em zigue-zague das pernas, sincronizado, né? E só mover um conjunto de pernas, uma perna, quando as pernas do conjunto oposto estiverem no chão. Eu tentei deixar isso mais versátil possível para poder usar quando você tem uma perna em um sistema de um bípede, por exemplo, você poder usar o mesmo sistema com duas pernas, com um par de pernas só que se move de maneira independente, ou você poder ter uma centopeia com 100 pernas que se movem cada uma em momentos diferentes. Então, o responsável por fazer isso, né, por fazer essa sincronização e movimento conjunto das pernas, está aqui, que é o Legs Manager. Ele, como dá para ver aqui, ele tem um array aqui que é de grupo de pernas, então a gente tem 3 grupos de pernas aqui, e cada grupo de perna tem um outro array dentro que tem as pernas ali.
Então, esse elemento, o grupo zero aqui, por exemplo, tem a perna da direita frente, né? E a perna da esquerda atrás. O grupo um aqui tem a perna da direita central e esquerda central. E o outro grupo também faz um. Então, os grupos zero aqui e o grupo 2 eles fazem um X ali, que é mostrado no vídeo, faz aquele movimento zigue-zague. E no meio tem essas duas pernas aqui que não fazem zigue-zague, elas se movem juntas, né? As duas pernas do meio se movem juntas, daí essa daqui se move junta com essa essa perna aqui se move junto com essa perna aqui se move junto com essa, e essas duas pernas do meio se movem juntas, é, né? Na mesma sequência que é apresentada ali naquela lista. Então, primeiro primeiro esse par aqui se mexe, depois as pernas do meio, e depois esse par aqui, de maneira cruzada. Então daria para fazer N combinações, inclusive, como eu tinha dito, pernas humanoides com isso. E como que isso funciona no script? Aqui o script, primeira coisa que ele tem aqui, referência para o Select Group, que é uma outra classe que eu criei, que tem referência para os Leg Coordinators aqui que ele vai ter. Daí tem uma função aqui pública para dizer se qualquer perna desse grupo aqui está se mexendo. Essa aqui eu acabei não usando no final, mas era para pegar a média aritmética das pernas de cada grupo. E daí que a primeira coisa que ele faz é adicionar a perna no sistema, né? Então ele percorre na verdade ele percorre por todas as pernas que estão aqui nesse sistema e chama essa função aqui para linkar o sistema na perna. Então eu coloquei o nome das variáveis aqui está como opcional, mas no final das contas é quase que obrigatório, porque para as pernas funcionarem em conjunto, elas têm que fazer parte de um sistema, né? Então, tem um sistema aqui de. A perna tem uma referência aqui pro gerenciador e uma referência para o grupo ao qual elas pertencem. O grupo é o gerenciador que usa essa referência aqui, não, o leg coordinator não usa essa variável aqui, mas o manager aqui ela usa para determinar aqui no momento que se ela quando chama essa função para perguntar se ela pode mover ou não a perna, é aqui que ela pergunta se ela pode ou não mover a perna e ela tira essa informação do gerenciador da perna, né? Então, para mover a perna, ela tem que estar na distância, como já foi mostrado anteriormente, mas também tem que garantir que ela pode mover a perna. E para garantir que ela pode mover a perna, o script faz aqui? Ele percorre todas as. Assim, eu não vou passar. Também tá meio confuso aqui como que funciona esse sistema, mas na prática o que ele faz é: eu percorro por todas as pernas e eu vejo se qualquer uma das outras pernas de qualquer outro grupo está se movendo. Se uma perna de outro grupo, que não é o grupo da perna que eu estou olhando agora, se uma perna de outro grupo está se movendo, essa perna não pode se mover. Se não tem nenhum outro grupo movendo uma perna, se todas as pernas estão paradas, aí eu posso mover essa perna. Mas tem que garantir que que, que respeita esse agrupamento, sabe? Por isso que daí tem até essa função que pergunta se as outras pernas estão se mexendo. Aí é aqui que ele usa se tem qualquer outra perna se movendo, se tem qualquer outra perna se movendo do grupo. E tem inclusive essa variável aqui, ela é só para ignorar essa variável aqui, ela ignora, garante que ela vai ignorar as pernas do mesmo grupo. Nisso aqui. Então ele não leva em consideração, o sistema não leva em consideração pernas do mesmo grupo para ver se ele pode ou não se mover a perna. Só pernas de grupos que aqui no vídeo ele identifica como opostos, mas no meu sistema ali só identifica qualquer perna aqui de outro grupo. Grupo oposto é
qualquer outro grupo que não seja daquela perna. E daí o próximo sistema é pegar a posição média das pernas, mais um offsetzinho, para determinar a posição do corpo. E é por isso que eu fiz. Minha primeira tentativa foi fazer isso. Por isso que tinha essa função que pegava a média aritmética da posição das pernas aqui. Coisa até parecida com o que a gente usa lá nos voids. Na prática, na Unity aqui, o script responsável por isso é esse Body Inverse Kinematics, que se eu desligar ele, para de ter o balanceamento. Ele não balança mais o corpo, né? Porque as pernas mexem, se movem e sem o script ele ignora isso, né? E se eu tiver uma detecção de altura aqui no terreno, o corpo também ignora isso. Então, o que esse script faz na prática é só pegar. Ele só pega a altura. Na verdade, ele pega a altura aqui da ponta das patas, e é a ponta das patas mesmo, não é nem a âncora e nem a posição pretendida, é a ponta física das patas mesmo. Ele só pega a altura, só usa a altura das patas para determinar qual que é a altura do corpo. Só isso. Ele não manipula o X, não manipula o Z também. E tem esse reposition offset aqui, se eu colocar zerado, ele vai ficar aqui no chão, né? Porque a ponta das patas, afinal de contas, tá no chão. Então ele usa isso aqui para garantir que o corpo está a uma certa distância das patas. No final das contas, eu que fiz toda uma volta aqui para usar vetor 3 na, no Body Inverse Kinematics, mas no final das contas isso daqui foi tudo desnecessário, porque ele só usa o Y mesmo. Mas por quê? Minha primeira tentativa, eu ainda não, eu mesmo não sei dizer exatamente o porquê que eu fiz isso, mas minha primeira tentativa de fazer esse reposicionamento do corpo foi com as pernas numa hierarquia separada do resto do corpo. Então, o que acontecia era isso aqui, ó. Tipo, eu movia o corpo respondia à posição das pernas, mas era como se, como as pernas não estavam, né, respondendo ao transforme do corpo, era como se eu movesse, me abaixasse meu peito e meu ombro fosse para minha cabeça, ou eu levanto meu peito e meu ombro vai para minha barriga e toda minha perna, meu braço vai para minha barriga. Então não fazia sentido nenhum fazer isso. Então, no final das contas, daí a minha solução foi só colocar a, as pernas aqui para debaixo da hierarquia do corpo. Mas fazer aquele vector 3 aqui, fazer esse jogo aqui de usar booleano para decidir se eu vou manipular, se eu vou usar isso para manipular o x e z do corpo ali, x e z, era só uma tentativa de corrigir esse problema que eu estava vendo aqui de ter as duas hierarquias separadas. Inclusive eu cheguei a usar para tentar dar mais. Uma outra coisa que eu fiz antes disso, até para dar mais precisão para isso, eu cheguei a colocar aqui nesses sources a base das pernas aqui, a posição das pernas, e nada funcionou. No final das contas, foi o que mais me deu dor de cabeça, e a solução era era a mais simples de todas, era muito mais simples do que eu estava imaginando. E, além de tudo, eu descobri depois que eu já tinha resolvido isso, que tinha um constraint aqui que eu não cheguei a testar ele, mas provavelmente ele resolveria o que eu estava tentando fazer. E esse componente aqui da Unity já resolveria meu problema também de qualquer maneira. Ah, e aí o próximo passo do tutorial era determinar a rotação do corpo ali,
de acordo com a posição, a diferença entre a altura das patas da direita com as patas da esquerda. Então, só alteraria a rotação do corpo aqui na. Só teria a rotação do corpo aqui no eixo Z, né, no caso. Não cheguei a fazer isso ainda, mas se der tempo eu quero tentar fazer rotação em todos os eixos, mas não utilizando a diferença da altura entre as patas de cada lado, e sim utilizando o raycast do torso para o chão. Quero ver se pegando a normal do hit do raycast com a normal pegando a normal da superfície, eu consigo manipular a rotação do corpo. E uma outra coisa que eu quero tentar resolver também é essa questão da separação das hierarquias. Quero deixar a hierarquia das âncoras aqui dentro do Movable Body, promover tudo de uma vez só e não precisar separar essas duas coisas. Porque o que acontece atualmente é que se eu tentar subir o corpo, por exemplo, por causa dessa, se eu tentar subir aqui, se eu tentar subir ele, por causa dessa separação das hierarquias ali, e por causa da forma como eu faço ali a detecção do relevo, do raycast ali nas esferas verdes, eu não consigo pular. Ele não tem como ficar no ar. O objeto não fica no ar, a não ser que eu pause o jogo aqui e coloque ele lá no ar. Aí agora ele. Mas mesmo assim ele volta ainda, por causa do rigid body. É, então eu não. Pular vira uma. Acho que talvez até conseguisse com esse do jeito que está sendo feito agora, mas pular e usar inverse kinematics vai virar uma tarefa homérica. Então eu quero ver se eu consigo fazer esse sistema de pulo, ou pelo menos preparar o sistema de IK para fazer um pulo. E, e, e o primeiro passo para isso é juntar essas duas hierarquias aqui, fazer com que as âncoras fiquem ali ancoradas pelo script e não pela ordem do transform. E é isso. É isso aí, nisso que eu cheguei. Obrigado pela atenção do vídeo gigantesco.